Gálatas, Gálatas 5, 5:16. Bendito é o nome de Jesus. Se os irmãos lembrarem da conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz para Nicodemos, que era um príncipe, que ele precisava nascer da água do Espírito, nascer de novo. Na sequência ele fala, né? O Espírito assopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Jesus. Então, uma grande obra, um grande feito é o operar do Espírito em nossas vidas. É o que faz a diferença. Sermos espirituais, porque se formos carnais, se andarmos segundo a nossa sabedoria, se andarmos segundo a nossa capacidade, nós vamos pecar. Não importa a nossa educação, a nossa alimentação, a nossa etnia, de onde a gente veio, para onde a gente vai, não tem jeito, irmãos. E além disso, além daquilo que nós vamos praticar, é muito claro, nós vemos nas Escrituras, que o homem recebeu a morte. Está escrito lá, maldita é a terra por sua causa. Foi lançado sobre Adão e sobre a herança, a descendência de Adão. Então todo homem que nasce, espiritualmente falando, ele já nasce morto em ofensas e pecados. É uma herança. Se você observar, você pode, de repente, conseguir, até na sua família mesmo, se você olhar para quem te deu a herança ou quem vai te dar a herança. Então, um filho, ele herda muitas coisas dos pais. Tem filho que até dívida herda dos pais. Quando o pai morre, deixa a dívida para o filho, né? E, por exemplo, os médicos dizem que existem muitas enfermidades que são hereditárias. Ah, minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Tem mulher que tira o seio antes do câncer vir. Porque disse, não, a minha avó, a minha mãe, eu já fiz um teste lá, meu DNA, tem o DNA que vai dar câncer também, eu já tirei a mama logo. Então as pessoas, elas herdam muitas coisas. A educação, muitas pessoas, inclusive na atitude, durante a vida da pessoa, falam assim, olha, tem coisas que se repetem, estão se repetindo, né? De pai para filho. Muita coisa vem da personalidade, do comportamento. Então muitas coisas vão se passando de pai para filho. Isso é herança. E uma coisa que é uma realidade, existe uma herança que veio lá de Adão, a morte. A morte. Nós vamos ler, irmãos. Então, o verso 16 de novo, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Cumprir. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo. Então, se os irmãos lembrarem do contexto dessa carta, o apóstolo Paulo escreve a carta para uma igreja que foi contaminada com a lei. Algum cristão judaizante entrou nessa igreja, por certo, com algum título de mestre, e começou a ensinar a esses irmãos que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam cumprir tudo aquilo que a lei dada por Moisés ensinava para que eles tivessem salvação. Então, ele está dizendo, olha, se vocês são espirituais, então vocês não estão debaixo da lei. Então a gente percebe que no meio dessa lição, ele vem novamente falar sobre estar debaixo da lei. Glória a Jesus. Por quê, irmãos? Porque estar debaixo da lei também te faz herdeiro de maldições. Por quê? Porque o povo de Israel foi feito um primogênito. Você é meu filho, meu primogênito. Hoje eu te gerei. Mais ou menos assim, né? Meu filho, meu primogênito. Fiz uma aliança com você. Você é meu povo peculiar. Então o povo de Israel recebeu um pai e recebeu uma herança também. Então, na sequência do texto, né, irmãos? Verso 18 de novo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glória a Jesus. E aí ele conclui, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então os irmãos percebem que existe o fruto da carne
e o fruto do Espírito. Para a carne, e para aquele que não está no Espírito, a natureza humana vai conduzir essa pessoa a sentir tentações de todo tipo, como está escrito aqui. E para essas tentações e esses pecados existe uma lei que foi dada, e essa lei traz maldição, traz um prêmio, um salário, que é a morte. Então, a palavra nos ensina que quando nós estamos em Cristo, vamos em Efésios, irmãos, vira uma página ou duas aí, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. Os irmãos vão perceber na leitura que sim, o homem ele tinha um destino, por quê? Porque ele tinha uma herança, ele já tinha uma predisposição, e independente se ele conseguisse se esforçar muito, batalhar muito para conseguir cumprir aquilo que a lei ensinava, no final de tudo, ele ia para o Hades, ele ia para o inferno. E os irmãos vão perceber que o plano de Deus Pai, foi nos fazer filhos, e fazendo-nos filhos, nos fazer herdeiros. Então, nós vamos receber então uma adoção que vai nos fazer então receber aquilo que o Pai tem para nos dar como herança. Verso 3, irmãos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, hein? Então o que ele fez? Antes de nós sermos, o propósito dele era escolher um povo, tirar um povo no meio de muitos, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua. Então ele disse, eu vou lá, eu vou resgatar, eu vou tomar para mim filhos de adoção. Então essa foi a predestinação. Lançar a palavra, lançar o evangelho e resgatar um povo para ser filho. Glória a Jesus. Verso 6. Para a gente andar de qualquer jeito, irmãos? Não. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no... Glória a Jesus. Então, a graça operando em nossas vidas nos torna agradáveis através de Jesus, no amado. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos, ou nos revelando, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Do quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão. Então, nesse texto aqui, irmãos, dá para entender, quando ele diz tornar a congregar as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão. Em outros textos, ele vai falar que nós nos reconciliamos. Você só se reconcilia com alguém que você um dia já esteve conciliado. Então, muitas coisas estão ocultas, mas a palavra é muito clara quando ela diz que Jesus fez tudo. Tudo foi feito pela palavra. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tanto as coisas que estão no céu como na terra, tudo foi feito por ele e para ele. Então é claro que tudo que o Pai fez pela palavra é bom. O Pai não fez o mal. O Pai não gerou filhos malditos, desobedientes, mas algo aconteceu. O fato é que Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, ela tornou, verso 10, de tornar a congregar. O que é congregar? Ter comunhão, ter uma afinidade, uma união, uma intimidade com Cristo. Tornar a congregar com Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, até no céu havia uma rebelião, e alguma coisa aconteceu lá também. Nós sabemos que o diabo e parte dos anjos foram lançados na terra, mas houve uma reconciliação. Então, hoje é o momento da reconciliação dos homens, hoje é o momento da reconciliação de toda a humanidade para aquele que crê. Verso 11, irmãos. Então, aqui no verso 11, os irmãos vão entender como que acontece isso. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em... Nesses dois versos aqui, irmão, como tem muita vírgula, a gente percebe que tem muita explicação na vírgula, às vezes a gente não percebe.
Mas ele começa o verso 11 dizendo nele. De quem ele está falando? De Jesus. Nele. Vamos pular essa primeira vírgula. Essa primeira parte. Tirando esse trecho de vírgulas, nele digo, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Dá para cortar mais, nele digo, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com o propósito, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos. Então, o propósito, o objetivo, é que nós fôssemos feitos para louvor da sua glória. Então, é impossível alguém que tenha tido contato com Jesus, crido na sua palavra, recebido o Espírito Santo, viver em pecado, porque o objetivo, o momento em que o Pai propõe, cria esse objetivo, esse propósito, de tornar a congregar, de nos reconciliar, de nós sermos para louvor da sua glória, eu posso dizer então que se um cristão vive em pecado e vai ser salvo, ou que Deus mentiu, ou que ele não foi capaz de purificar o homem. Os irmãos percebem? Então, se o propósito de Deus é resgatar um povo, tornar ele filho, fazer uma obra na vida dele, para que ele seja para louvor, e ele não é para louvor, ele é para escândalo, então ou ele é incapaz, ou isso é impossível. E isso é impossível, porque ele é capaz. O sangue de Jesus tem poder. E o Espírito Santo, que é o que nós vamos ler agora, foi enviado e habita naquele que crê. E o Espírito Santo nos faz lembrar, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E o Espírito Santo intercede por nós. Então, a comunhão do cristão com o Espírito, a comunhão do cristão com a igreja, com a palavra, vai transformar a vida dele. Verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra... Opa, então peraí. Vamos voltar no verso 12. Com o objetivo, com o fim, com o propósito, com o plano de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Ou seja, a igreja de Éfeso também estava em Cristo. Depois que ouvistes a palavra, quem que está em Cristo, então? Quem ouviu? Quem não ouviu a palavra da verdade não está em Cristo. É uma condição. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é o evangelho? É a palavra que Jesus pregou. Então, não é qualquer coisa que ele ouviu. Ele ouviu algo específico. O que é isso que ele ouviu? O evangelho, o Novo Testamento. Então, ele ouviu a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, porque ouvir o evangelho muitos ouvem, mas tem que ouvir e tem que crer. Aí você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da nossa o quê, irmãos? Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Quem é herdeiro de Deus anda com o Espírito Santo. Tem nele habitando o Espírito Santo. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua... Então, Deus é glorificado quando um cristão persevera até o fim. Por que isso é uma verdade? Porque o propósito dele é esse. O objetivo dele é esse. Chegar no mundo e encontrar um mundo caído, morto em ofensas e pecados, e ele envia o seu Filho, que traz a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo ministra a verdade, o evangelho da salvação, as pessoas creem, o Senhor Jesus morre, ressuscita, desce até a mansão dos mortos, prega aos espíritos em prisão, ou seja, a morte estava reinando, a morte vitoriosa, mas o Senhor Jesus vai até lá, prega aos espíritos em prisão. Muitos que nunca tinham a esperança, porque nunca ouviram uma promessa, na lei não havia promessa, recebem ali de alguma maneira, não sabemos como, mas o Senhor Jesus prega ali e ressuscita. E hoje nós que estamos num mundo, imagina só, a morte reinando, de repente as pessoas começam a vencer a morte. E vence um aqui, e vence outro ali, e a palavra de Jesus é verdadeira. A ministração do evangelho é verdadeira. Deus é glorificado no Filho que persevera. Por quê? Porque vive a palavra. Então, imagina, irmãos, que nós não vamos fazer diferente disso, não tem como. O qual é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, é a garantia para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, Deus é glorificado na igreja. E Deus será glorificado em nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus. Nós temos que desejar essa herança,
desejar sermos para louvor e honra de Deus. Glória a Jesus. Em Romanos, irmãos, volta aí. Capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui é a descrição da herança. A herança maldita. Maldita é a terra por sua causa. Então, o pecado entrou por Adão, e os filhos de Adão são malditos. E os filhos de Adão receberam uma herança. Glória a Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus morre e nós somos introduzidos na sua morte, morrendo também para o mundo, mas sendo ressuscitados com ele, porque a morte que não conseguiu deter, segurar Jesus no inferno, também não nos segurará. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos justifica, é a redenção. Como nós lemos, a redenção para a honra e glória de Deus. Vai ser para honra e glória, irmãos, não vai ser para escândalo. Então a salvação, os irmãos percebem que a salvação, a redenção, é porque Jesus venceu. E nós estamos ligados nele. E o Espírito dele está ligado em nós e faz a diferença para que nós possamos viver em novidade de vida. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia. O que isso quer dizer? Eu já vi muita gente dizendo assim, eu não concordo com isso, acho injusto. Quer dizer que Adão morreu lá, comeu da árvore que não podia comer, e aí eu tenho culpa disso? Ué, alguém tem dúvida que as pessoas morriam? O texto diz que a morte entrou por Adão. E nós vemos que isso é verdade, porque todos morrem. O que muitos não sabem é que existe uma vida espiritual, um mundo espiritual. E as pessoas morriam e morrem, e quem não está em Cristo e não é justificado, vai para o Hades. Então, a morte reinou desde Adão até... Por que desde Adão até Moisés? Porque até Moisés, no dia do Monte Sinai, em que o anjo apareceu e entregou as leis, estatutos, ordenanças para Moisés, não tinha lei. Em teoria, espiritualmente falando, o que é pecado? Não tem lei, não é pecado. Mas as pessoas mesmo assim morriam. Mas o que aconteceu depois da lei? Além da morte, que continuou, porque é uma coisa antiga, vieram muitas maldições. Reinou o pecado e a morte, multiplicou ainda mais a situação do homem de transgressão e de pecado. Ou seja, a lei trouxe morte, sofrimento e maldição. E ninguém foi justificado pela lei. Ninguém foi salvo porque cumpriu a lei. Interessante isso, né, irmãos? Imagina que você é um CEO de uma empresa, você é um superintendente, um diretor, um presidente. Vamos dizer assim, um presidente da empresa, né? Aquele que no mais alto cargo da empresa. Você estudou para aquilo, você tem muita experiência. Irmãos, eu estou diminuindo bastante aqui o grau, né? Vamos guardar as devidas proporções. Porque, no caso aqui, eu estou falando de Deus, né? Entre aspas. Estou falando de Deus. Mas vamos nessa figura do superintendente. Você tem um plano para aquela empresa que você é gestor, que você é presidente. A sua voz, ela é soberana. Você determina um plano em que o fim daquele plano é uma catástrofe. Você faz toda a avaliação, você faz todos os planos ali, as contas, a sua experiência é muito grande, e o seu objetivo qual que é? É de fazer a empresa ter lucro? É fazer a empresa ter sucesso? É fazer a empresa crescer? Mas você faz um plano, que plano que é esse? De destruir, de reduzir a qualidade, de reduzir a glória, vamos dizer assim, dessa empresa? Os lucros? Foi o que aconteceu. Porque o texto mesmo, lá no Velho Testamento, diz que ele sabia que deu estatutos que não eram bons e juízos pelos quais eles não haveriam de viver. Então, a lei não foi dada para o homem receber algum benefício. Pelo contrário, ela só foi dada para trazer maldição e morte. Por isso que o apóstolo Paulo discerniu e ensinou para a igreja de Corinto, no capítulo 2, verso 3, que a lei era o ministério da morte. A lei gravada com letras em pedras. Ainda que tenha sido dada em glória. Quando um presidente de uma empresa vai determinar alguma coisa, não vai ser com uma ligação, né? Ele faz lá um evento para apresentar o plano para a empresa. Foi algo glorioso.
Foi algo espetacular que aconteceu para matar, para destruir. Então a herança maldita dos homens antes de Jesus era terrível. E hoje, irmãos, nós temos uma herança fantástica de amor, de graça, de misericórdia, de justificação, de redenção, de transformação. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está dizendo que Jesus, porque Adão, a obra de Adão trouxe herança. A obra de Jesus traz herança, mas não é a mesma herança. Não é a mesma. Por um homem entrou o pecado e a herança, a morte, a condenação, a maldição. E por outro, Jesus, a morte na injustiça, não na justiça. Mas o sangue dele nos traz justificação e uma herança eterna de amor e de paz. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele vai dizer, ele vai explicar, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa... Então, veja, irmão, a condição do homem era morte. A condição do homem, até aquele momento ali no Monte Sinai, era de condenação, era de morte, era de Hades. E aí ele vai dizer, veio, porém, a lei para que a ofensa... Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? A lei veio para aumentar a ofensa. A lei veio para ainda mais degradar a situação do homem. E eu falo para os irmãos, algum presidente de uma empresa faria isso com uma empresa? Faria isso? Pegaria algo que não está bom e jogaria uma pá de cal ainda por cima? A situação ficou muito pior. Mas é o que aconteceu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou? O que isso quer dizer, irmãos? Não é que pode pecar à vontade, que a graça é superabundante. Não é isso, irmãos. A palavra está dizendo que o pecado é gigantesco, mas que o poder do sangue de Jesus, a sua graça é maior. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus, independente da vida que viveu, independente do passado, tendo um encontro com Jesus, ouvindo a sua palavra e crendo na sua palavra, recebe o Espírito Santo, tem a sua vida transformada e vai viver para a glória de Deus. Vai viver para a glória de Deus, não vai ser diferente. Porque se for diferente é porque não creu. Porque se tivesse crido, estaria sendo conduzido pelo Espírito Santo e viveria para a honra e glória de Deus. Verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí ele vai dizer no capítulo 6, verso 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então isso aqui, irmãos, é uma resposta, né? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, já sabia que alguém ia pegar o gancho, enganado pelo diabo, nessas palavras, dizendo assim, então o pecado a graça é superabundante sobre o pecado, então isso quer dizer o quê? Que eu vou ficar tranquilo e o que me der vontade de fazer eu vou fazer porque a graça é maior. Mas não. Então ele ensina. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Glória a Jesus. Então, irmãos, ser plantado
juntamente com ele na semelhança da sua morte, eu preciso olhar para a morte de Jesus. O que foi a morte de Jesus? Um justo levando a verdade em obediência, em santidade, sofrendo injustiça, mas amando, tendo inimigos, mas perdoando, bendizendo, amando. Glória a Jesus. Então o Senhor Jesus abençoou, o Senhor Jesus não amaldiçoou. Então, nós sermos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma vida condizente com a atitude de Jesus. Eu sempre ouço, sempre vejo pessoas que se dizem cristãs querendo dizer que a gente... outro dia eu vi um vídeo e o cara dava risada, porque os crentes pregavam que nós estamos buscando a estatura de Cristo. E ele deu risada. Como assim estatura de Cristo, irmão? Você nunca vai alcançar a estatura de Cristo. Você nunca vai alcançar. Irmãos, eu vou ser igual a Cristo? Eu não vou pecar. Eu vou dizer isso para os irmãos? Eu não peco mais? É isso? A palavra também não diz que quem diz isso é mentiroso e faz Deus mentiroso? Mas qual que é o meu objetivo? É ter a estatura de Cristo. Qual que é o meu objetivo? É cumprir com o que a palavra diz. Ser santo como ele é santo. Ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está. Eu vou alcançar? Eu vou buscar alcançar. Eu vou lutar para alcançar. E no fim das contas, eu vou alcançar pelas minhas obras? Não. Mas pelo sangue de Cristo. Porque vai me justificar e eu vou alcançar. Mas eu preciso estar nele. Precisa haver uma transformação na minha vida. Então eu preciso sofrer as dores de Cristo. Eu preciso padecer como Cristo. Eu preciso morrer como Cristo morreu. Vivendo pela justiça, pela verdade, em busca dela. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Herança. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre... Porque a morte reinou, irmãos. É verdade, durante muito tempo. Mas agora, irmãos, é uma derrota na vida da igreja. A igreja é vencedora sobre a morte. Para a honra e glória de Deus, que a sua palavra é verdadeira. Verso 10. Pois quanto a ter morrido... Qual que é a nossa morte, irmãos? De uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas... Porque muitas pessoas, irmãos, dão um ok, um joinha para o pecado, sou pecador mesmo, e o corpo dele que guia a vontade dele, não é obediência, não é a consciência, não é uma busca. Se o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, orava de dia e de noite, ensinava, se entregava pela igreja, então o cristão ele tem que se dedicar. Ah, tem que se dedicar, que história é essa? Quer dizer que a salvação é por obras? Quem foi que disse isso, irmãos? O Senhor Jesus venceu todas as coisas no meu lugar, fez toda a obra, ele fez, a obra dele é completa. Mas a palavra é clara em muitos e muitos textos, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos esforçar. Glória a Jesus. Verso 13. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o que muitos fazem é se apresentar ao pecado e querer tomar posse do sangue de Jesus voluntariamente. A pessoa é uma decisão que ela toma. Não, eu vou viver de qualquer jeito e vou mesmo assim querer tomar posse do sangue de Jesus. E não vai dar certo, irmãos. Naquele dia, ele acha que vai ter herança. Acontece isso no mundo, né? Não sei se vocês já viram, mas já vi algumas vezes acontecer, de um pai deserdar um filho, né? Não é que o Senhor Jesus vai deserdar alguém. É que esse alguém nem filho é. Alguém que vive desse jeito. Mas aqueles que vivem na busca da santidade, em aprender, em ouvir a voz do Espírito, em ser conduzido pelo Espírito, irmãos, esse tal vai ser conduzido. Esse tal vai vencer o pecado. Esse tal vai viver para a honra e glória de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, para finalizar aqui, já deu horário, capítulo 8, irmãos. Deixa eu dar uma abreviada aqui. Aqui, irmãos, vamos ler verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos
de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papai, papai querido. Isso mostra o que, irmãos? Intimidade. Esse Abba Pai, o que significa isso? Um filho amado, um filho que tem intimidade com o Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Também, verdadeiramente, herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele, para que também com Ele sejamos. Tá vendo, irmãos? Então é certo, quem quiser viver em santidade vai padecer, irmãos. Quem quiser viver em santidade, quem buscar a santificação, quem buscar a estatura de Cristo, vai padecer. Vai padecer. Então, irmãos, nós vemos aqui muitos poréns, né? Muitas condições. Mortificação, entrega, dedicação. Jesus fez tudo? Fez. E muitas vezes no mundo, para você pegar alguma coisa que é grátis, você suporta uma fila, você suporta muitas coisas. Para pegar alguma coisa que é grátis, e que às vezes dura uma semana, um dia, uma hora. E as pessoas fazem fila para receber as coisas de graça. Lembrei de uma coisa, que acho que eu já falei isso, não sei se eu falei. Mas eu lembro quando eu era criança, numa campanha política lá, um vereador chamado Taqueu apareceu lá no meu condomínio lá. Tinha 19 prédios lá no condomínio. O vereador Taqueu ofereceu um churrasco grátis. Mas eu nunca vi tanta gente amontoada. Sabe aquelas festas que as pessoas atacam o bolo da cidade? E que é um pega pra capar e não sobra nem um glacê pra contar a história? Foi desse jeito. O churrasco do Taqueu era de graça. O Taqueu não parava de falar, as pessoas queriam o churrasco. Pois a hora que ele parou de falar, até os espetos cru as pessoas levaram embora. Não durou 10 minutos o churrasco do Taqueu. As pessoas atacaram uma coisa perecível, uma coisa... Irmão, parecia um morto de fome. Irmãos, eram centenas de pessoas naquele dia. Eu lembro disso. E a graça, irmãos, o Senhor oferece a todo homem para a vida eterna. E as pessoas, muitas não querem saber, não vão até a graça, não querem esforço nenhum, querem tudo, irmãos, de mão beijada, junto com a carne, junto com o pecado, e não é assim. Então os irmãos viram pela leitura, irmãos, uns textos muito fortes, né? Glória a Jesus. Então nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Glória a Jesus. E fala do sofrimento, do padecimento. Mas no verso 18 ele diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que há. Está falando do que aconteceu lá no Jardim do Éden, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência. Então, às vezes, falta paciência. A vida é dura, muitas ansiedades, e as pessoas perdem a paciência. Não podemos, irmão. É um padecimento, é uma dificuldade, é uma necessidade, muitas vezes. Glória a Jesus, mas vale a pena padecer, suportar, irmãos, pela herança de filhos que nós receberemos, irmãos. Glória a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer, irmãos. Em nome de Jesus.